Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, antes de começar, eu queria compartilhar um fato muito bacana e te fazer um pedido logo em seguida. O fato é que os agregadores de podcast começaram a recomendar o Parentalidade Preta para novos ouvintes. Isso tem acontecido porque muita gente tem avaliado e ouvido Parentalidade Preta. Então o pedido é o seguinte: avalie e ouça o Parentalidade Preta aí no seu agregador. Aí, enquanto você escuta, não deixa de dar uma nota 5 estrelas ou qualquer outra coisa que faça com que ele seja bem avaliado na plataforma. Isso faz com que as ferramentas que eu compartilho aqui cheguem a mais pessoas e a gente consiga falar de criação racializada com muito mais propriedade. Bom, o pedido era esse, a gente vai para o nosso episódio. O que acontece quando uma mente brilhante desafia as narrativas já estabelecidas? Como um gênio senegalês se torna um farol na escuridão da distorção histórica e do obscurantismo? Prepare-se para descobrir os segredos por trás do apagamento histórico africano antigo. Em comemoração ao centenário de Cheikh Anta Diop, a gente vai desvendar as camadas profundas da sua vida, desafiando as noções convencionais e provocando reflexões sobre a identidade, história e o legado africanos. Aqui você vai romper a barreira do senso comum e explorar o extraordinário. Aperte o cinto, porque essa jornada promete questionar, inspirar e te surpreender. Esse é Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, um especial do Parenta, aqui no podcast Parentalidade Preta. Parte 9, Desconstrução. Como você bem ouviu anteriormente, a quinta dinastia egípcia precede o dito pai da filosofia em 2000 anos, e essa parte do roteiro eu escrevi em letras garrafais para não ter dúvidas. O próprio Isócrates também havia assinado essa declaração, e eu remonto aqui mais uma vez um comparativo que eu sempre faço. Pitágoras, o do Teorema do Triângulo, viu as pirâmides de pé. Estudos comprovadamente confiáveis mostram que instrumentos egípcios de medição para obras atingiam precisão de 70 milésimos de graus. A gente está falando de 2.500 anos antes de Cristo, antes da Era Comum, antes de Cristo transformar água em vinho. E por falar em Cristo, eu já vou aqui acrescentando que eu acho que ele aprendeu alguns paranauês no maior centro de conhecimento do mundo na época, o Egito. Mas isso aqui é papo para outra narrativa que eu nem vou entrar aqui agora. Muito pouco adiantaria eu trazer evidências e mais evidências da potência negra africana do mundo antigo se alguém não tivesse trabalhado muito para que esses conhecimentos chegassem até a gente. E é por isso que a gente vai viajar de volta ao Senegal de 1923 para falar do contexto onde está inserida toda a nossa construção. Mas para fazer isso eu vou precisar usar as palavras de Humberto Luiz Lima de Oliveira em seu trabalho conjunto com a UFPE, traduzido em 2018, cujo link para o download eu vou deixar tanto na página do projeto como na descrição desse episódio. E para falar disso, a gente vai fazer como o Emicida diz, transformar o Atlântico num detalhe quântico e viajar daqui do Brasil para o outro lado do oceano. No momento em que Cheikh Anta Diop nasce, toda a África estava submetida à dominação colonial europeia, que havia tomado a dianteira no tráfico negreiro atlântico, iniciado no século XVI. Lembramos que esse tráfico tinha sido precedido pelo tráfico árabe-muçulmano. A violência sofrida pela África não foi e não terá sido apenas militar, política e econômica. Teóricos como Voltaire, Hegel, que você já ouviu falar aqui nesse especial, Gobineau e Levi-Bloor procuraram legitimar tanto no plano moral quanto filosófico uma suposta inferioridade intelectual do negro. Em sua comunicação Racismo e Cultura, Frantz Fanon escreveria, abre aspas, o ocupante instala a sua dominação, afirma maciçamente a sua superioridade. O grupo social submetido militar e economicamente é desumanizado segundo um método polidimensional. Exploração, torturas, faxinas étnicas, racismo, extermínios coletivos e opressões racionais se religam em diferentes níveis para literalmente fazer do ocupado um objeto entre as mãos do ocupante. Este homem-objeto, sem meios de existir, sem razão de ser, é quebrado no mais profundo da sua substância. Fecha aspas. Essas são palavras de Frantz Fanon, que você bem conhece daqui. Voltando às palavras de Humberto, a visão de uma África ahistórica e atemporal, cujos habitantes, os negros, jamais teriam sido responsáveis por um único feito de civilização, estava imposta nos escritos e tinha sido ancorada nas consciências. No momento em que Cheikh Anta Diop realiza suas primeiras pesquisas históricas, na década de 1940, a África negra não constituía um campo histórico inteligível.
campo histórico inteligível é uma expressão que o autor retoma do historiador britânico Arnold Toynbee. Humberto continua dizendo que o Egito Antigo estava arbitrariamente atado ao Oriente e ao mundo mediterrâneo, geográfica, antropológica e culturalmente. Pois nesse contexto singularmente hostil e obscurantista que Sheikh Anta Diop foi levado a questionar por uma pesquisa científica metódica os mesmos fundamentos da imagem do mundo que o Ocidente então veiculava sob a gênese da humanidade e da civilização. O renascimento da África, que implicava a restauração da consciência histórica, lhe parecia como uma tarefa incontornável. Os anos de estudo na França, matriculado na Sorbonne, ele teve a graduação em filosofia em 1948 e 2 anos mais tarde em outros certificados respectivamente, em química e química aplicada. No decurso dos anos de 1950, Sheikh Anta Diop começa uma especialização em química nuclear e física nuclear no laboratório CUI do Instituto Rádio, sob a condução de Frédéric Jolicoeur, cientista francês que assumiria a direção em 1956. Durante a segunda metade dessa década, Sheikh Anta Diop leciona física e química no Liceu Voltaire e no Liceu Claude Bernard, em Paris, na função de professor auxiliar. Paralelamente, ele prossegue nas suas pesquisas em linguística, em história e em egiptologia que resultam no seu primeiro livro, O Nações Negras e Cultura, da Antiguidade Negra Egípcia aos Problemas Culturais da África Negra hoje, em 1954, pela editora Presença Africana, criada em Paris. Esse livro funda verdadeiramente as humanidades africanas sob a base científica. Ele terá efeito como uma bomba nesse período marcado por uma ideologia racista e pela luta dos africanos para libertar-se do jugo colonial. E é nesse momento que ele tem contato com diversos nomes que você já conhece aqui do Parentalidade Preta e de outros universos que falam sobre essa luta anticolonial. Eu vou destacar aqui os nomes que eu sempre destaco, mas tem uma infinidade de outros que você vai encontrar no artigo, cujo link você já sabe onde está. E eles são Leopold Sédar Senghor, Aimé Césaire e o próprio Frantz Fanon, que já foi citado aqui nesse episódio e em muitos outros das construções do próprio Parentalidade Preta. O quadro universitário foi assim propício para o conhecimento com a juventude intelectual europeia, pelas quais perpassa diversas correntes de pensamento. E é assim que Diop estabeleceria laços de amizade com o filósofo e historiador das ciências, o francês Maurice Caven. E é nesse contexto de engajamento intelectual e político, com apoio aos movimentos de liberação da África, que ele encontrou Louise, que seria sua esposa, com quem viria a ter 4 filhos futuramente. Em 1951, ele defende na Sorbonne o seu doutorado, que você acompanhou desde o episódio 5 até alguns episódios atrás aqui, falando sobre as teorias que a gente tanto abordou durante a construção desse especial. É sobre ele que a gente falou até o momento. E agora a gente está falando de Sheikh Anta Diop diretamente, para que você não esqueça que ele é uma pessoa e não um livro de estudos. Agora que você entende um pouco mais da vida acadêmica de Sheikh Anta Diop, eu vou poder falar um pouco da negação dessa tese, falar um pouco dos comentários que foram levantados a partir dos paradigmas que Diop levantou e falar mais um pouco das filosofias que impulsionaram o apagamento de todo esse levante. Vale ressaltar que Diop foi o primeiro egiptólogo africano e foi formado na França e foi lá defender a potência negra africana no momento que vinha pós-colonialismo. Mas a gente vai falar disso depois do intervalo. Estrelas Negras no Céu do Egito é o spin-off do podcast Parentalidade Preta, do Parenta, aqui no seu feed de tocador de podcast. E eu espero que você esteja gostando dessa série, porque eu estou gostando muito de produzi-la. Se você chegou aqui agora, eu já vou te recomendar, volta pelo menos pro início dessa série, que é onde a gente está falando sobre o centenário do doutor e professor Sheikh Anta Diop, onde a gente constrói todo esse pensamento. E isso aqui está acontecendo agora. Então não deixa de voltar para o primeiro episódio da série, para a gente poder voltar e construir isso tudo aqui juntos. Mas se você chegou lá no primeiro episódio, muito obrigado por continuar comigo. É nesse momento do programa que eu venho falar da campanha de financiamento coletivo que eu cadastrei no Apoia-se. É ela que faz com que a gente mantenha a produção do Parentalidade Preta independente, fazendo com que tudo que a gente consegue fazer enquanto universo continue funcionando plenamente e que esse podcast chegue para você com a qualidade e a periodicidade que você tanto gosta. O que eu tô fazendo aqui é reafirmar o convite que eu faço sempre para você ajudar todo esse universo a acontecer, fazendo com que a gente se mantenha financeiramente independente. Com o valor de 2 bebidas por mês, você já ajuda isso tudo a acontecer. Bom, sem mais delongas, a gente volta agora para a segunda parte do nosso especial Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, aqui no Parentalidade Preta. De volta ao auditório, Diop encerra a sua apresentação.
As nossas investigações nos convenceram que o Ocidente não tem sido calmo o suficiente e objetivo o suficiente para nos ensinar corretamente a nossa história sem falsificações grosseiras. Hoje, o que mais me interessa é ver a formação de equipes, não de leitores passivos, mas de ousados pesquisadores honestos, alérgicos à complacência e ocupados comprovando e explorando ideias expressas em nosso trabalho, tais como: o Antigo Egito foi uma civilização negra. A defesa de Diop se encerra com provocações e provas de que existia, sim, a potência negra antiga no continente africano. Fatidicamente, essa defesa de 1950 não foi aceita. Sheikh Anta Diop tentou nos 9 anos consecutivos, ainda sem sucesso. Em 1954, o tal manuscrito virou Nações Negras e Cultura, que você já nem encontra para vender em português. Somente em 1960, a tese de Diop foi aceita e assim ele conseguiu o seu doutorado. Eu vou replicar aqui a crítica que foi feita por Raymond Money em 1960, relativa à obra Nações Negras e Cultura. E cabe a mim ressaltar que essa crítica foi rebatida em 1973, no livro A Origem Africana da Civilização, Mito ou Realidade, pelo próprio doutor e professor Sheikh Anta Diop. E ela é a seguinte, abre aspas: o que era admissível para o estudante ou jovem professor de liceu não é mais permitido ao doutor em letras, cujo título poderá autorizá-lo amanhã a ensinar na universidade. É assim, apesar de toda a minha simpatia pelo autor, cujo reconhecimento eu fiz e considero meu dever, não importa o quanto possa doer a mim ou a ele dizer em voz alta o que os outros estão mantendo por educação ou por algum motivo em silêncio. Eu vou deixar aqui registrado que fragmentos dessa crítica foram trazidos para esse episódio e que a completude dela é toda comentada e rebatida pelo doutor e professor Sheikh Anta Diop no livro de 1973. Cuja íntegra eu vou deixar no link que consta na descrição desse episódio. Então você pode ir lá no site do Parentalidade Preta e ter acesso a toda essa crítica e todo o rebatimento dela feita por Sheikh Anta Diop. A crítica continua. De acordo com Sheikh Anta Diop, o exame de restos fósseis e múmias mostra que estamos a lidar com negros. Eu afirmo que os crânios das épocas mais antigas e as múmias das épocas dinásticas não diferem em nenhum aspecto das características antropológicas das raças negras existentes na Terra. O negro dravidiano de cabelos lisos ou o negro de cabelo lanoso. E depois, quando nós limpamos cientificamente a pele das múmias, a epiderme aparece pigmentada exatamente igual a todos os outros pretos africanos. Precisa ser ressaltado aqui que Diop usou amostras de pele de múmia para provar a pigmentação dos corpos pretos dos faraós ou dos restos mortais que foram encontrados no Egito. Isso faz parte da tese dele, que foi apresentada no Nações Negras e Cultura. Continuando, devo acrescentar que no presente momento existem procedimentos científicos infalíveis, raios ultravioletas, por exemplo, para determinar a quantidade de melanina na pigmentação. Agora, a diferença entre um branco e o preto, a este respeito, é fato que o organismo branco secreta enzimas que absorvem a melanina. O organismo negro não secreta qualquer tipo de enzimas. O mesmo é válido para os antigos egípcios. É isso porque, invariavelmente, desde a época pré-histórica até a época de Ptolomeu, a múmia egípcia permaneceu negra. Em outras palavras, ao longo da história egípcia, a pele, bem como a estrutura óssea de todos os egípcios e todas as classes sociais, do faraó ao fela, manteve-se aquela dos negros autênticos. Eu não sou um antropólogo nem é o autor. Ele refere-se a Sheikh Anta Diop. Mas eu remeto o leitor para um dos melhores livros sobre o assunto do Egito Antigo, As Raças da Europa, de 1939. Nele, os componentes raciais do Egito Antigo são analisados. Mais à frente ele continua. De acordo com Sheikh Anta Diop, antigos autores também afirmam que os egípcios eram negros. Heródoto, o pai da história, que escreveu cerca de 450 anos antes de Cristo, é justamente chamado pois ele visitou o Egito. Mas será que os exemplos de Diop são tão convincentes quanto ele pensa? Por exemplo, não é ao Egito que Heródoto está se referindo quando ele diz eles são tão pretos quanto calor, mas ele está se referindo aos habitantes das terras do sul, os etíopes. Contestando a tese de Diop, ele usa um outro exemplo citado por Heródoto. Ao chamar a pomba de preta, eles indicam que era uma mulher egípcia. Por acaso não eram os gregos e os hebreus que tiveram a mesma reação, inclinados a chamar os egípcios de pretos? Porque esses últimos eram mais escuros do que os próprios, o que é verdade. Será que eles não usavam a mesma expressão na França, daí os nomes da família Morel, Monroe, Lenoir e Negre, para designar pessoas mais escuras que a média?
Um nórdico é claramente consciente de ter a pele mais clara do que um espanhol ou um italiano do sul. Ele irá falar sobre a pele escura, pele morena e mesmo pele preta, assim como nós. Além disso, no que diz respeito aos banhistas que adquirem bronzeado nas praias nos verões, nenhum deles é negro. Será como o exemplo que ele disse sobre os Cólquidas. Será que não é melhor esse exemplo? Diop cita uma passagem de Heródoto, abre aspas, os egípcios disseram que eles consideravam os Cólquidas como sendo descendentes do exército de Sesostris, o faraó. Minhas próprias conjecturas foram fundadas em primeiro lugar no fato de que eles têm a pele preta e têm cabelos lanosos, fecha aspas. Mas por que será que o Sr. Diop deixa de incluir o resto da passagem, abre aspas? Isto conta muito pouco, uma vez que várias outras nações assim também são. E o adjetivo melanocores, usado por Heródoto, não significa necessariamente preto. Em 1948, Legrand traduziu como tendo a pele morena, em inglês having brown skin. Sobre esse assunto, confirma também F.M. Snowden em O Negro na Grécia Antiga, de 1948, na página 34. No próximo exemplo, sobre os indianos do sul, eu não vejo nenhum lugar mencionando o fato de que os egípcios eram pretos. É unicamente uma questão de etíopes. Maune continua. Além disso, o Gênesis, que não é um tratado antropológico, mas uma coleção de lendas hebraicas, mesopotâmicas e egípcias, referindo-se nomeadamente às origens das raças humanas como os hebreus do segundo milênio, em nenhum lugar menciona a cor preta dos descendentes de Ham, Cam ou Shan. Os israelitas eram conscientes de serem mais claros, na comparação, do que eles, e isso é tudo. Além disso, hipóteses sobre a origem dos egípcios não estão em falta. Sheikh Anta Diop não inova neste campo. Eis a passagem que Gabriel anotou na História da Nação Egípcia, discute-a. Abre aspas. O que eram esses povos iniciais do Vale do Nilo? Celtas, respondeu Ponziné de Sivre. Negros, disse Volney. Chineses, pensou Wickerman. Indo-polinésios, afirmou Monroe de Jones. Africanos da Etiópia e Líbia, declarou Petrie. Apoiado pelos naturalistas Roth, Morton, Pierret e Rame, asiáticos da Babilônia. Com uma civilização avançada, afirmam os arqueólogos e orientalistas Burch, Herbes, Homer e Hogue de Morgan. Para esta variedade de opiniões há sem dúvida uma causa. Esta é que no Egito havia uma mistura de raças. Eu vou remarcar novamente que a tese de Diop, quando essa crítica foi levantada, já tinha sido aprovada e provada quanto à realidade. Desde 1951 até 1960, ele implementou novos dados à pesquisa, fazendo com que ela se tornasse cada vez mais robusta. Por isso que ela levou 9 anos para ser aceita e o doutorado chegasse. Então esse aqui é um canto de derrotados, deixar isso bem claro nessa altura do campeonato. Continuando, o Egito, terra de mistura de raças e civilizações na encruzilhada de 3 continentes. Tal é fato a vocação lógica desse país. Qualquer tentativa para monopolizar tudo para o benefício de um único componente distorce a verdade. Cabe a nós, historiadores da África Negra, detectar o papel desempenhado na formação do Antigo Egito pelos negros e morenos, africanos da Etiópia e Líbia, como diz Petrie. Uma verdade amplamente já admitida, como já vimos. Não que fosse a ideia de Maune remover a criação de um novo paradigma epistemológico, nem que não fosse, mas certamente havia, mesmo que implícita, a necessidade de uma negação dos levantamentos que mudariam as bases constitutivas da academia. Elas seriam reafirmações de pensadores antigos sobre os quais a gente vai falar um pouco mais à frente. Agora, você entende o obscurantismo ao qual a Europa submeteu a África e como o legado de Sheikh Anta Diop se contrapõe a construções eurocêntricas, inclusive hegelianas. Há um trabalho muito duro e constante que vai no sentido do apagamento da potência africana antiga, e ele precisou de alguns pensadores para que ele pudesse de fato ser condensado. E sobre esses pensadores, a gente vai falar no próximo episódio. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, e esse foi mais um episódio do especial Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. Esse é um spin-off do Parenta, que é o carro-chefe aqui do podcast Parentalidade Preta, onde eu vou propor uma construção em comemoração ao centenário do nascimento do doutor e professor Sheikh Anta Diop, que tanto é referência para as construções do Parentalidade Preta como o universo. O podcast Parentalidade Preta faz parte do Parentaverso, que é o universo que se completa e se expande em qualquer lugar onde você consiga achar a menção Parentalidade Preta. Em todas as mídias do Parentalidade Preta eu busco compartilhar ferramentas que eu adquiri ao longo do tempo para que a gente possa investir numa criação racializada, que projete os nossos filhos para frente com uma consciência racial empoderada de verdade.
Eu não sei se você sabe, mas exatamente nesse momento o podcast Parenta, que é o carro-chefe aqui do Parentalidade Preta, tá entre temporadas. Isso quer dizer que esse episódio é um spin-off. A gente tá soltando conteúdos além que estão expandindo esse universo. Então, se você gostou desse especial, eu vou te convidar para continuar por aqui e até que saia o próximo episódio, você ouça os outros episódios aqui do podcast Parentalidade Preta e tudo que tem sido compartilhado até agora. Bom, eu te espero na próxima. Não deixa de acessar o @Parentalidade Preta e de colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o que faz com que esse universo aconteça. Acessa lá o apoia.se/parenta. Se você gostou desse episódio, manda ele para alguém e não deixa de classificar o Parentalidade Preta aí no seu tocador. A gente se vê na próxima. Grande abraço e até mais.